E meu paz do Senhor a todos meus irmãos e amigos do nosso Facebook e que estão na escuta deste abençoado e maravilhoso programa. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Fico feliz por estes irmãos que estão nos acompanhando, que estão curtindo a nossa programação. Que a paz de Deus possa renovar a tua esperança, a tua alegria e a tua felicidade. Estamos aqui falando ainda do livro de Gênesis, no capítulo de número 4, sobre aquela horrível circunstância que aconteceu com os dois primeiros homens que estiveram na terra. Nós sabemos que a Bíblia é um livro escrito por Deus. Se fosse pelos homens, teriam ocultado esta tragédia. Agora, estamos lendo Gênesis capítulo 4, versículo 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Quer dizer que, nesta oportunidade, que Deus, que vê todas as coisas, e eu quero passar para agora para o outro lado da circunstância, é dizer que toda injustiça está aos olhos de Deus. O coração perverso de Caim, o coração duro daquele homem, que não poupou a vida do seu irmão, e nós podemos ver que ele não deixou nem descendentes, Abel. Era um moço, era jovem, mas tinha um coração de adorador. A adoração não é dar glória a Deus e aleluia somente. A adoração não é dar graças a Deus, nem é orar e jejuar, porque oração e jejum é um preparo espiritual para a nossa vida particular, para enfrentarmos e sermos resistentes nas vicissitudes da vida. O importante é que a oração e o jejum nos preparam para uma verdadeira adoração. Adoração é aquilo que você realiza mesmo com a alma angustiada e cortada, aquilo que tu realiza com o teu coração e realiza na tua vida. Oração e jejum é aquilo que nós fizemos para nos quebrantar, e a adoração que sai de dentro de um coração quebrantado, sai de dentro para fora. Não importa o estado que você esteja, a luta que você esteja passando, a dor que você esteja enfrentando, não importa a perseguição que esteja passando, você tem um coração adorador. É o que tinha Abel, e um coração adorador não evita as perseguições. É que não pôde evitar Abel. E quando Abel foi assassinado, porque ficou bem claro que a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. É que o sangue estava aos olhos de Deus o tempo todo. Ali não era um sangue de animal derramado. É o sangue de uma pessoa, imagem e semelhança de Deus. Ali é o sangue, o primeiro sangue humano sendo derramado. E não foi para expiar pecados, que não teria nenhum valor um sangue de Abel para expiação de pecados. Foi um sangue para cobrir uma raiva, cobrir um ódio. Eu quero dizer que nós não temos razões de pensar de outra forma. Esse tipo de atitude de um homem não pode ficar impune. E mesmo que a justiça ela pese e julgue corretamente, e eu posso afirmar por este livro de Gênesis que a justiça divina também não deixa impune a vida de um homem que tira a vida de outro homem. O solo rejeitou, o solo que recebeu o sangue, nós vamos ver em seguida, ficou revoltado, a terra, o chão ficou revoltado. A vida profissional de Caim ficou afetada. Um sangue gritava, bradava, clamava por vingança. Não era pedindo superficialmente uma vingança aos olhos de Deus. É um clamor intenso e profundo, porque a Bíblia diz: o sangue de teu irmão clama por vingança. Aparentemente Caim cometeu aquele crime longe de testemunhas, mas agora nós vamos ver que aquele sangue estava testemunhando contra Caim aos olhos de Deus. Não dá para dizer quantas vezes o corpo de Caim foi esfacelado, mas o importante é que foi morto
com alguma pedra ou uma ferramenta contundente, não foi por asfixia, porque saiu sangue do corpo de Abel. E aquele sangue ficou como testemunha contra a vida de Caim. E eu quero dizer aqui que cada gota de sangue era testemunha daquele ato horrendo que Caim cometeu. Eu quero dizer que todos que somos assim contra ti, Deus do céu vai ajuntar testemunha para te defender. Tudo que fizerem contra ti, Deus vai tomar peita. Pode ser uma mínima palavra. Aquela palavra que machucou, que fez doer o teu coração. Aquela palavra que te entristeceu. Deus está vendo. Às vezes as pessoas dizem, Deus vai se vingar por mim. E aquilo que a gente faz também, Deus é justo. Eu sempre digo, Deus é justo. Deus não deixa nada impune debaixo dos céus e nem em cima da terra. Ele não chama o culpado de inocente. Mas eu sou crente, eu sou filho de Deus, Deus vai tirar esse cara por mim. Deus não faz. Ele não é justo. Mas Deus está vendo e sabe que fulano também tem sua contribuição. Deus é justo. Deus não chama o inocente de culpado. Quem é inocente é inocente. A Bíblia diz aqui que Abel era inocente e que Caim era culpado. Eu quero dizer nesta oportunidade aqui que Deus julgou a causa de Abel. Não tinha um juiz na época. Não tinha no momento nenhum tribunal como nós temos hoje. Não havia tribunal de júri nem juízes togados. O importante é que eu cumprimento os irmãos, a irmã Inês Goulart, que está assistindo também ao vivo aqui, e os demais irmãos que entraram, que nós estamos vendo aqui, é que Deus está vendo cada causa. Aquelas que tentam te ferir, te machucar, te derrubar, nada passa dos olhos de Deus. Deus é aquele ser que ele sempre está do lado da justiça. Deus sempre está do lado do inocente. Podemos ver que quando o diabo te acusa, o diabo te persegue e usa as pessoas contra ti, Deus não fica do lado do diabo, ele fica do teu lado. Mas quando muitas vezes você toca em alguém, você faz alguma coisa que desagrada a Deus, Deus também, ele enxerga tudo o que você faz. Nada fica impune aos olhos de Deus. Eu gostaria de dizer para você que Deus é aquele ser que ele, posso dizer para você, que ele bajula o ser humano, mas Deus não faz. Que ele agrada o ser humano só porque gosta, mas Deus não faz. Deus é extremamente justo em todas as suas ações. Eu quero dizer que ele é justo para com a tua vida. Ele está cuidando de você. E tudo que você está passando nesse exato momento, Deus está cuidando da tua vida. Não vá pensar que ele te abandonou, que ele te esqueceu. Tem muitas pessoas que já partiram para a eternidade. E às vezes eram teus parentes. E que a medicina não cuidou. Que a justiça não cuidou. Mas Deus vai trazer a justiça correta no tempo certo. Agora o versículo de número 11 diz o seguinte: És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Que palavra dolorosa. É agora, pois, maldito, amaldiçoado, sem bênçãos nenhuma. Eu posso dizer que o julgamento divino chegou na porta da vida de Caim. Deus já tinha dito, o pecado jaz à porta e cumpre dominá-lo, mas ele não quis dominar. Agora vem o julgamento divino e não tem como ele escapar. Observe que não tinha nenhuma testemunha humana visível.
não tinha forças policiais, não tinha inquérito, não tinha Ministério Público, não tinha nenhum órgão acusador, não tinha advogado, muito menos. Como tem nas nossas cidades, como tem aonde vivemos. E com muito esforço, e a maior parte ganhando muito pouco, resolve uma pequena porcentagem dos crimes cometidos, e não por causa de inércia, mas por causa da dificuldade e o volume dos crimes que se aumentam dia a dia por causa desta maldita escola de Caim. A maioria dos criminosos caminha hoje em dia pelas ruas buscando mais vítimas. Procura nas ruas procurando mais pessoas para prejudicar, sem forma nenhuma de bondade, que todas suas intenções são malignas. Porque nós vamos falar daqueles traficantes de droga e os vendedores de droga, que se ufanam por pouquinhas coisas e dizem que são traficantes quando vendem pouquinhas coisas, e não têm dinheiro nem sequer para pagar suas próprias defesas, e estragam a vida de milhares e milhares de jovens de nossas cidades, de moças e rapazes que poderiam ter um futuro brilhante, mas deixaram que as tentações pelas drogas dirigissem seus caminhos, e de repente ficaram à mercê destes criminosos que perambulam normalmente e nos meios sociais. Mas eu quero dizer claro que a justiça divina vai chegar em todos os corações. A justiça assegura-nos que mesmo que estando num caos moral, existe algum ser que vê tudo e todas as coisas, e não só vê e fica inerte, mas ele vê e vai punir, não com excesso e nem com brandura, mas na medida correta. Temos que entender que não tem como escapar da justiça divina. Caim tentou esconder o crime, Deus descobre. A justiça divina alcança todas as pessoas. Nós temos que entender também que agora, para quem matou não existia bênção. Para coisas erradas não existem recompensas maravilhosas. Existe uma recompensa conforme o delito, maldição. A justiça deve ser feita. E quando é feita por Deus, não temos como nos eximir e não temos como nos frustrar. Eu deixo bem claro que o solo não deu mais a sua força. Que coisa triste. Vamos ver agora o versículo número 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. A terra que recebeu sangue, que ficou de testemunha contra ele também, a terra se revoltou. O chão, o lugar profissional de Caim, começou a produzir na consciência dele dificuldades, por causa do sangue de um justo homem chamado Abel. A tua justiça, irmãos, está vindo das mãos de Deus. E aqueles que fizerem contra ti, tu não deseja mal para ninguém, mas o justo Deus toma peita. E quando ele toma peita, as pessoas terão dificuldades no lugar de trabalho delas. Terão dificuldades no lugar social e de convívio, e nós vamos ver a seguir, até familiar. Agora nós vimos que a terra recusa-se a produzir com abundância. O Caim teve que aumentar o esforço para produzir. A terra tornou-se relutante contra ele. Essa maldição repete o semelhante que aconteceu com Adão. Agora, onde nós vimos que a terra nem está preocupada em ajudar quem comete um pecado contra Deus. Por isso que eu peço que as pessoas aceitem Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E disse Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e atribulados e abatidos, que eu vos aliviarei. É Jesus que quer te dar uma carga menor.
Jesus quer te ajudar na tua vida profissional, na tua vida familiar. Da agora em diante, nós vamos vendo que ele tornou-se fugitivo e errante. Esse castigo foi infligido diretamente a Caim. Adão não seria fugitivo nem errante, mas Caim seria. Eu quero te dizer nesta oportunidade que esta é a vida de muitos assassinos e homicidas e criminosos. Eles tentam se esconder, tentam fugir, andar de um canto para o outro. Agora, eles tornam-se um vagabundo pela terra. Desse modo, os homens ficaram, cada vez que pecam contra Deus, sem um rumo certo para seguir. Mas eu te digo nesta oportunidade o que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. Deus não é injusto. Deus julgou Caim e o pecado caiu diretamente sobre ele. Eu quero te dizer nesta oportunidade que a sentença de Deus também foi perpétua. A sentença de Deus não passou. Ele carregou para sempre aquele castigo, porque tirou a vida de um homem. Só um que pode apagar todos os teus pecados: Jesus Cristo. Só um que pode tirar a mancha e a marca do pecado: Jesus Cristo. Ele é o único que pode te perdoar. Aceite a Jesus e receba seu perdão. Dê uma chance para Cristo nesta tarde. Deixa de sofrer. Deixa de ser rebelde à voz divina. Quantas pessoas recebem uma ordem para fazer a vontade de Deus, mas por causa da sua ira, por causa dos seus desejos, não fazem o que Deus determina e depois sofrem amargamente. Ouça a voz de Deus. Não seja castigado por Ele. Seja, ao contrário, abençoado por Deus, que é o meu desejo nesta tarde. E é bem simples, é só ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.